Isso explica porque certas pessoas às vezes preveem sua morte com tanta exatidão, tá? Outros realmente têm a mediunidade da vidência e conseguem adentrar esse futuro. Mas, obviamente, dificilmente alguém procura saber isso, né? Porque imagina o desespero, né? A gente ainda não consegue lidar com a morte, então imagina a gente ter essa presciência. É horrível, né? Tanto nossa como de um parente, imagina. Na 412. Essa é uma das últimas perguntas desse assunto. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode provocar o cansaço? Essa pergunta é muito interessante e a gente escuta bastante. A gente está dormindo e acorda mais cansado do que quando antes de deitar. Já? Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. Porque assim, ó, durante o repouso do corpo, dia ordinário, quase sempre, o que acontece? A gente sabe, né? A gente geralmente dorme 8 horas e fica 16 horas acordado, em média. Durante essas 16 horas que a gente está acordado, a gente começa a gastar o nosso fluido vital naquele dia. A gente começa a se esgotar. Chega a tal hora, meia-noite, por exemplo, a gente já está com o fluidinho já meio se esgotando e a gente já quer dormir para se desdobrar, sair do corpo e absorver esse prana de novo. E nesse processo, todos os dias, né? Todos os dias. O que acontece? Há casos em que a gente sai do corpo e, em vez de ficar fazendo as coisas certas, vai fazer as coisas erradas. E aí o que acontece? Durante essas 8 horas que está dormindo e que teu espírito está solto, digamos, vivendo a vida de espírito, começa a ir a certos lugares no plano astral e absorve fluidos negativos. Quando a gente absorve esses fluidos negativos no plano astral e a gente retorna para o corpo físico de manhã, a gente transfere toda essa carga pesada que a gente trouxe do plano astral para o corpo físico. E aí acorda cansado. É um dos motivos. Tem vários. Outro motivo que a gente pode acordar cansado. Digamos que tu seja um médium de incorporação. E vocês trabalhem ajudando espíritos que estão presos, que não sabem que morreram, que estão perdidos no plano astral por aí, que estão sendo escravizados. O que acontece? Nesses casos, às vezes a espiritualidade vem e chega lá meia-noite. Fulano, vamos embora que nós temos que trabalhar. Vai lá, faz as operações magnéticas no centro de vocês, desdobra vocês. Vamos lá, e aí vocês saem com eles. Aí vocês vão fazer uma operação de resgate, por exemplo, lá na Europa. E aí vocês adentram os umbrais, lugares que são muito densos, e começam a ajudar a espiritualidade a recolher espíritos que estão lá doentes perdidos. Aí vocês estão lá. Por que a espiritualidade vem e nos desdobra? Por que eles nos levam para esses lugares? Porque nós, quando estamos encarnados, o nosso prana, o nosso fluido vital, ele é animalizado. É diferente do fluido vital do plano astral. Então eles nos levam para poder pegar essa nossa energia e ajudar esses espíritos. Porque como geralmente eles estão deformados, estão doentes, estão enlouquecidos, essa energia que a gente doa serve para eles se reconstruírem, para eles saírem de transes hipnóticos, para eles saírem de monoideísmos que eles ficam, ideias fixas, momentos de morte que eles gravam, às vezes momentos de suicídio que eles se suicidaram e ficam relembrando aquele momento de ter se dado um tiro, por exemplo, durante décadas. Então eles nos levam para aquele espírito atormentado ou doente do corpo astral ser libertado, ser refeito. E o que acontece? Às vezes é necessário trazer esse espírito com a gente para que, durante o trabalho, por exemplo, hoje é sábado, digamos que hoje nós temos trabalho aqui. Hoje, da noite de sexta para sábado, vocês fizeram isso, vocês foram lá numa operação de resgate. E aquele espírito
que está necessitando, vocês trouxeram para que durante o trabalho mediúnico do sábado, durante o transe da incorporação, esse espírito possa finalmente ter todos esses, digamos, os braços, as pernas que estavam completamente deformados, ter esses membros refeitos. Então é necessário que eles venham com vocês e passem pelo trabalho mediúnico na incorporação. Só que aí, durante o dia, vocês já vão ficar um pouquinho cansados. Aí vocês vão se acordar cansados. Por quê? Porque aquele pobre coitado foi trazido por vocês. E é necessário que vocês deem aquela incorporação, aquela passagem, para que aquele espírito continue sendo liberto. E às vezes o trabalho é tão longo, gente, que não é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 10. E às vezes não é um dia na semana, é 2, é 3, é 4, é 7, né? Só pode ser 7, só tem 7 dias. Né? Mas tá, se tivesse mais, ia ter mais. E varia, né? Varia muito porque os trabalhos na espiritualidade são muito... Tem muito tipo de trabalho. Mas eu dei um exemplo para vocês, mas tem vários exemplos. Então vocês podem acordar cansados, às vezes não por estarem fazendo bobagem, mas por estarem trabalhando. Tá? Outras vezes vocês estão sofrendo algum tipo de ataque obsessivo. Aí o que aconteceu? Vocês não estavam, que foi o primeiro exemplo que eu dei, vocês não estavam saindo por aí a lugares fazer bobagem, como eu digo, né? Vocês não estavam a trabalho. E o terceiro exemplo pode ser que tivessem espíritos obsessores que enquanto vocês estavam dormindo, vocês ficaram presos a ele, às garras dele, digamos assim. E aí vocês ficam completamente atormentados, escravizados, durante o repouso do corpo. E aí é óbvio que vocês vão ficar cheios de fluidos densos, e quando acordarem, esses fluidos vão ser transmitidos para o corpo também. E aí, às vezes é necessário mais de uma noite, ou 2 ou 3 de sono, e às vezes, em casos mais severos, passar por uma reunião de desobsessão, por um passe, para que aqueles espíritos que estão atormentando, que estão fazendo vocês ficarem assim, sejam definitivamente encaminhados. Existem casos tão severos, e é muito comum a gente ver, e vocês com certeza têm conhecimento, de pessoas que têm insônia. Gente, a insônia não é comum. A insônia é uma doença do espírito, e a gente tem que prestar bastante atenção quando alguns parentes nossos, um filho, relata casos de insônia. A insônia o que é? Tu não está conseguindo te desprender em espírito e ir para o plano astral. Se tu não consegue te desprender, automaticamente a tua cota de fluido vital vai ficar mais baixa, porque tu estando preso ao corpo, tu não consegue absorver tanto fluido quanto estando fora do corpo. Então dormir é uma necessidade. Então vocês prestem bem atenção quando vocês veem ou vocês ou algum parente, um amigo tiverem com caso de insônia. E às vezes a gente vê pessoas que dizem que há anos sofrem de insônia. Eu tenho desde nova insônia. De dormir, de acordar às 7 da manhã e dormir 4, 5. Ou dormir 3 horas de sono na noite. E tu tem deitado no horário normal? Sim, sempre. Eu até acordando cedo também, já fiz testes, né, de tudo que é. Todos os horários é a mesmo. E tu não observou nenhuma melhora depois do tratamento espiritual? É porque eu tô tomando remédio para dormir agora. Ah, já sim. tem uns meses. Né? Claro. Até por isso. E às vezes nem o remédio consegue fazer dormir. Quando tu toma o remédio, automaticamente não consegue ver os efeitos de um tratamento espiritual. Porém, a insônia repetida quase sempre é sintoma de obsessão. Porque justamente a obsessão, eles ficam às vezes te atazanando e tu não consegue te desdobrar. Os olhos dói de sono e eu não consigo. Não consegue te desdobrar, não consegue sair do corpo. E às vezes tu não sai do corpo porque tu sabe que se tu sair, tu vai te dar de cara com eles. E às vezes esse medo faz com que tu não queira sair. É uma coisa que tu não consegue te desligar. E aí, claro, às vezes tu não tem no corpo, tu não tem essa consciência, mas o teu espírito sabe que se tu sair tem alguém te esperando. E isso te freia, mesmo que inconscientemente não tenha. Então é um caso a ser tratado. Porque ficar com remédios
que te causam outros tipos de problema, de absorção do fluido, também é muito perigoso. Isso eu falo nesse livro que está aí, nos livros dos chakras, essa questão dos remédios e dos fluidos. Aí depois vocês vão ler. Mas tem que ser tratado isso aí. É que, claro, agora como tu tá tomando remédio, dificilmente tu ia sentir o efeito da diferença com o tratamento de obsessão. Quando começou aqui, a gente já tá tomando remédio, acho. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, se tu não tivesse tomando remédio e fosse feito um tratamento desobsessivo, tu ia começar a dormir. Eu agora? É? Tá. E isso tem alguma coisa a ver com a dor física? Por exemplo, tu tá bem, e aí tu dorme, tira um cochilo, né? E acorda com uma dor. Tem no meu caso, de estômago. Tem tudo a ver. Porque pode tu ter já acoplado um espírito, porque tu pode ter ido trabalhar durante o sono, trabalhar mesmo, né? Porque a gente trabalha quando está dormindo. E às vezes também a dor é comum, às vezes quando tu volta pro corpo não ter um acoplamento total no corpo, mas aí daria mais enjoo, não daria dor. E também, às vezes quando a tua dor é crônica e há muito tempo, tem também a questão kármica. Tu pode ter algum problema no teu corpo astral, no perispírito já de vida passada, e